Quem não tem aquela dificuldade em se sentir improdutivo, ou fazer algo para mudar de nível, ou então enrolar nos compromissos, não é mesmo, dona Ana? Procrastinar, né? Todo mundo procrastina. Hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial para falar com a gente sobre esse assunto tão o quê? Relevante. Relevante, essa palavra que eu queria. Achei essa lâmpada aí, Vicky. Olha lá, você não vai ser isso, não. Pokémon. A de baixo, do meio. Volta. Não, então do meio de lá. Do meio da esquerda. Aí. Mudou muito? Nossa, vai começar. Ah, é pra eu começar a falar agora? Como você se inseriu na produtividade? Onde você percebeu que era relevante? Como que foi essa transformação? Eu adoro essa resposta, né? Quando me fazem essa pergunta, eu adoro responder, porque mostra para as pessoas que a produtividade é treinável, né? Eu fui uma criança muito bagunceira, eu fui uma adolescente mimada, não fui uma boa aluna, isso é verdade. E quando começou a faculdade e meus pais tiveram uma mudança muito drástica financeiramente falando, eu tive que começar a trabalhar. E aí aquela Ana Carolina dorminhoca, preguiçosa, que não fazia nada da vida. Mimada. Eu fui mimada. Eu tive que me redesenhar, me redescobrir. E foi aí que eu comecei a estudar produtividade e hoje ensino isso para as pessoas. Basicamente foi igual eu, né? Eu também tive uma fase assim, mas sem ser essa parte do mimado, porque a gente tem que fazer as coisas no digital. Alguém parece põe o pé, a gente tropeça e já cai, já se vira. E quando você pensa, cara, se eu não me organizar, se eu não, de fato... Porque fazer muita coisa não tem nada a ver com produtividade, né, Carol? Nada a ver. Eu demorei muito para aprender isso. Fazer muita coisa não tem nada a ver com produtividade. E aí a virada de chave, você falou assim, não, cara, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, eu sou produtiva de fato. Como que foi, assim? O que foi relevante dentro disso que te fez despertar para querer ensinar as pessoas, para resolver esse tipo de problema? Foi um impulso muito externo, né? Assim, eu comecei a me organizar e nessa parte da história eu gosto de fazer um parênteses sobre o comportamento de assumir a responsabilidade, né? Porque é muito comum, ainda mais naquela época que eu era adolescente praticamente, né? É muito mais fácil você sentar em cima do problema, né? E se colocar como vítima e não fazer nada para transformar. E eu fiz justamente o contrário, de forma inconsciente, claro, hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu assumi a responsabilidade de uma forma que eu falei, não vou aceitar essa realidade, eu vou transformar. E aí, o meu primeiro estágio, foi meu primeiro trabalho, né? Eu tinha que pegar um ônibus e sair pela cidade fazendo pesquisa de preço. E eu montei e a pesquisa saía no MGTV, foi um trabalho no Procon. E aí eu montei todo um planejamento de linha de ônibus, aonde que eu ia e tal, e as pessoas começaram a ficar curiosas pra saber como que eu tava produzindo tanto. Legal, interessante. Entendeu? Então a minha organização começou a impactar e refletir as pessoas ao meu redor. Certo, muito interessante. A Ana falou um negócio que eu sempre falo no Instagram, que é, você tem dois problemas sempre. Ou você tem a dor de resolver o problema do hoje, ou você tem a dor de resolver um problema maior por não ter resolvido o problema de hoje. Exatamente. Então, cara, não tem jeito. Ou é um problema grande no futuro de frustração, de decepção, de não realizei o meu sonho, ou é encarar a realidade, um senso, uma palavra inventada por nós aqui, é um senso de realidade monetária, né? Você falou, tive uma transformação, tive que me virar e falei, cara, preciso ser produtiva de fato. E conta pra gente, depois a galera viu seus resultados e falou assim, você tem potencial. E aí você percebeu que realmente tinha potencial. Olha, foi um caminho longo, assim, não foi muito rápido. Foi um estalo, não? Não foi um estalo, foi uma Que construção. Legal. Eu passei por 2 anos no Procon, né, trabalhando no Procon, e aí eu
conseguia atender o dobro de clientes do que a maioria das pessoas. Depois eu comecei em banco, comecei minha carreira em instituição financeira. E a minha organização começou a moldar até o perfil de contratação das outras pessoas. E aquilo foi me gerando um alerta. Eu pensei, bom, aqui tem uma oportunidade. E foi no banco, quando eu fui convidada para dar minha primeira palestra sobre produtividade, que tudo começou. Que aí eu comecei a dar aula, e depois de muito tempo dando aula que eu comecei no digital. Eu ainda tinha um pouquinho de receio de passar isso para as pessoas de uma forma muito aberta, né, na internet. Então foi uma construção, né? Eu comecei ali desorganizada, preguiçosa, procrastinadora, me ajustei, me remodelei, comecei a mostrar isso para as pessoas no offline e depois é que eu parti para explicar na internet. Eu tenho mais 2 perguntas. A primeira, quais foram os pontos abordados nessas palestras que você fez? E a segunda, você falou que dá para ser treinável a produtividade. Quais são os maiores problemas que as pessoas chegam e quais são os pontos ênfases que você usa para que essas pessoas se treinem? E até para você, né, na sua rotina. Eu já fui muito ajudado em produtividade com a Carol. E aí eu queria saber essas 2 coisas. Quais foram os pontos abordados em uma palestra dentro de um banco sobre produtividade? E depois, quais são os pontos mais críticos assim que a galera te pergunta? Eu adorei essa pergunta também, que tá me fazendo lembrar assim, do início. As minhas primeiras palestras, elas foram sobre o desempenho e performance do departamento jurídico, que naquela época eu supervisionava. Então, eu demorei a entender que, na realidade, não estava falando sobre o desempenho do jurídico só. Estava falando sobre performance, sobre equipe, sobre desenvolvimento de pessoas e sobre produtividade. Então, no início, eu comecei falando sobre como organizar o departamento, ou como eu fazer para organizar e desenvolver meu time. E a segunda pergunta, ela tem um link muito direto com aquilo que você falou sobre pagar o preço hoje ou pagar o preço amanhã. Antes de você continuar respondendo essas perguntas, toda hora, várias vezes enquanto você está falando, eu percebi que é repetida uma palavra: organização. Antes de responder quais são as maiores dúvidas, vamos dar um gancho em organização? Então agora tínhamos 2 perguntas e agora voltamos a ter 2 perguntas. O porquê é tão enfático a organização e, novamente, quais são os maiores desafios das pessoas que se sentem produtivas? A organização é um grande desafio para quem é improdutivo, porque as pessoas enxergam a organização como uma tarefa a mais. Né? Então eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que arrumar meu carro, meu quarto, meu guarda-roupa, minha mesa de trabalho. Isso não é uma tarefa a mais, isso é facilitar o seu dia a dia. Então é uma virada de chave, quando você percebe que a organização que vai te ajudar a ser mais produtivo e a ter mais performance. Então, quando eu chego no banco, tem dia que eu chego no banco e eu dou uma olhada assim na mesa da galera, eu falo, gente, organizar isso aqui, papel em cima da mesa, a xícara de café do dia anterior, tudo isso consome a sua energia em segundo plano e você não sabe o que está acontecendo, que você está sem energia. Então, quando você chega na sua casa e sua casa está organizadinha, cheirosinha, o bem-estar, não é diferente? Nossa, total. Eu sempre falo isso também, que nossa mente também trabalha igual um computador. Em segundo plano, a memória RAM está sendo corrompida. Então, anote, tem uma agenda, todo esse tipo de coisa, né? Começando pelo ambiente. Exatamente. A gente tem a organização física e a organização dos seus planos da sua vida, o seu planejamento semanal. Isso também entra como organização. Né, que você se organiza para cumprir as atividades que você tem para aquela semana, você se organiza para ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Tudo isso está envolvido na organização. E começa com o ambiente. Começa com o ambiente. Começa com o ambiente. E quais são as dúvidas mais frequentes que a galera costuma mandar lá nas caixinhas de pergunta no seu Instagram? As pessoas da sua equipe hoje no banco, tipo assim,
poxa, Ana, como você faz tal coisa? Ou por que disso? Quais são essas dúvidas? Fala pra gente, assim, umas 3 ou 4 Nossa. dúvidas, assim, comuns. Tá. Tem algumas muito recorrentes, né? E Isso. a maior delas, assim, é que as pessoas têm muita dificuldade em parar de procrastinar. Então, todo mundo me pergunta, por que eu não consigo procrastinar? Aí vem dieta, Não, por que academia, eu não consigo procrastinar? parar de procrastinar. Parar de procrastinar. Obrigada. Por que eu não consigo parar de procrastinar a dieta, ou de arrumar minha casa, ou de fazer várias coisas, tarefas pequenas? E era o que eu ia falar naquela resposta anterior, sobre o link com o que você falou de pagar o preço hoje, pagar o preço amanhã. Legal. As pessoas não conseguem parar de procrastinar porque elas não entendem a origem da procrastinação. O que você acha da gente dar uma dica prática pra galera que tá assistindo sobre isso no próximo vídeo? Vamos lá, ué. Galera, então, esse foi o primeiro vídeo. Ana deu uma aula. Eu espero vocês no segundo vídeo. O link tá aqui na descrição. Não esquece de já se inscrever no canal. O link do canal dela também tá aqui na descrição. E enviar esse vídeo em 2 grupos de WhatsApp. É isso aí. Segue o game. É impossível empreender. É impossível empreender? Não. Não? Impossível? É possível. Ai, você tem que falar de novo. Não. Eu não entendi. Fechou, a gente vai pro próximo agora.